Paz de Cristo. Uma dúvida que muitas pessoas têm. Um crente pode ser possuído por um demônio? A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas sendo possuídas e influenciadas. Sejam bem-vindos ao canal. Iremos ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado por você que está assistindo, está nos ajudando em oração. Você compartilha, deixa o like, pois é muito importante para a plataforma do YouTube. Dê o seu like, o seu comentário, compartilhamento, que vai divulgar nosso conteúdo. E com isto, muitas pessoas serão alcançadas pela palavra. Repito, não busca aqui fins lucrativos, nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Então, o primeiro exemplo é de Ananias, que está em Atos capítulo 5, verso 3, que diz: Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da tua herdade. Então, nessa parte aqui, Pedro falando, diz que Satanás encheu o coração de Ananias. João capítulo 13, verso 2, vamos ver o exemplo de Judas, e diz: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João capítulo 13, verso 27. E após o bocado seco, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, fazei-o depressa. Lucas capítulo 22, verso 3, que diz: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o que era do número dos 12. E o último texto está em 1 Crônicas, capítulo 21, do 1 ao 3, que é o exemplo de Davi, que diz o seguinte, que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, um crente, ele pode ser possuído por um demônio. A princípio eu falei que a Bíblia dá exemplo de algumas pessoas sendo possuídas e influenciadas. Então, veja só, podemos dizer que sim e que não. Sim, porque quando a pessoa dá legalidade ao inimigo com certos hábitos, como os vícios, a prática da mentira, alguns comportamentos que contrariam os princípios que Deus estabeleceu para que andássemos nele, Satanás, ele tem uma certa legalidade. Por quê? A Bíblia diz em Efésios 4, 27, essa palavra é para cristão, que está escrito: não deis lugar ao diabo. Também em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando ao que possa tragar. Ao derredor. A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor estão os demônios, prontos para agir, para nos devorar, se assim dermos espaço a ele. Mas com certeza não vamos dar espaço ao inimigo. Vamos nos blindar com o sangue de Jesus, ser cheios do Espírito Santo e obedecer a sua palavra, assim não dando legalidade. Mas se der legalidade, pode ser possuído sim. E também não. Por que não? Porque um crente, quando ele tem o Espírito Santo na sua vida, isso jamais acontece. Um crente que tem o Espírito Santo, ele não anda segundo a carne, mas anda segundo a direção que o Espírito Santo lhe dá, obedecendo a palavra, tendo Jesus como Senhor da sua vida. Então, amados irmãos, tomem muito cuidado. Expulsar demônios não é uma brincadeira. O demônio não veio para brincar. Diz a Bíblia que ele é o enganador, diz a Bíblia que ele é o acusador, diz a Bíblia que ele veio matar, roubar e destruir. Ele não tem misericórdia. Aqui no canal tem uma playlist com o tema Conhecendo o Inimigo. Então assista nossos vídeos que você vai ter uma compreensão melhor acerca desse assunto sobre opressão, possessão, falo sobre libertação, dou algum exemplo de algumas pessoas ali como Gadareno, enfim, assista aos outros vídeos que você entenderá. Então a resposta é: um crente pode ser possuído por um demônio? Não, se ele tiver o Espírito Santo guiando a sua vida e não der ocasião à carne. Porém, ele pode ser possuído se ele der legalidade, através dos seus hábitos, como eu citei 1 Pedro 5,8, que ele está ao derredor, como eu citei Efésios 4, 27, que Paulo diz para não darmos lugar ao diabo, que tem pessoas, irmãos, que em vez de dar lugar para Jesus, dá legalidade para o Espírito Santo atuar na sua vida, ele dá legalidade ao demônio. E o demônio vem fazer isso que eu falei a princípio: roubar, matar e destruir e enganar. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários, que teremos o prazer de responder cada comentário e também colocar cada sugestão aqui em um vídeo. Ou seja, quem sabe se o seu tema, a sua sugestão, a sua dúvida pode ser um novo tema aqui do canal. Nos ajude, especialmente em oração. Que Deus te abençoe.